Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegamos no nosso 25º dia de jejum. Ai, hoje eu passei o dia bem, como eu posso dizer, bem reflexiva, refleti o capítulo 9. Ainda tá, como eu posso dizer, ainda tá sendo absorvido aqui, né? Pela minha pessoa, pelo espírito, né? E que também possa ter falado com você, que a palavra do Senhor também esteja aí em reflexão, tá certo? Que você esteja em reflexão. Bom, hoje nós vamos ler do capítulo 9:39 ao 10:39 de Neemias, tá bom, pessoal? E vamos lá. Hoje também tem vários nomes, então os nomes eu vou pular, tá bom? Vamos lá. 9:38 que fala assim: em vista disso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, filho de Alaquias e Zedequias. Aí vem, né, todos os nomes envolvidos. Aí no 8 falam: e esses eram os sacerdotes. Aí no nome já vai começar a falar dos levitas. Começa falando, né, o nome de cada um. Aí daí no 14, dos líderes do povo. Aí então começa a falar o nome aqui de cada um também. E aí aqui no 28 ele fala: o restante do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e de todos os que separavam dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, juntamente com suas mulheres, com seus filhos, suas filhas, que eram capazes de entender. Agora se unem aos seus irmãos, aos nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente todos os mandamentos, ordenanças, decretos do Senhor, o nosso Deus. Gente, estava fazendo uma aliança. Vocês conseguem ver aqui que o povo estava, né, combinando, né, entrando em acordo de uma aliança que não é só para ficar algo no sentimental, não é só para a gente ficar na experiência. Lembra? Ontem eu falei sobre isso, de nós vivermos a experiência, nós buscarmos o sobrenatural, nós buscarmos esse momento tão importante para nós. Porém, não é só disso do que a gente vive através de uma aliança com Deus, certo? Então, o número 29. Agora se une aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu povo de Deus, do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças, decretos a nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar as filhas deles se casem com os nossos filhos. Gente, aqui não é porque o povo era preconceituoso, não. Mas aqui era uma forma que eles estavam fazendo o quê? De busca por pureza, por vida em santidade, por obediência à palavra de Deus. Então aqui eles estavam fazendo, né, juntando e registrando e trazendo para a aliança aqueles que de fato queriam viver uma pureza e uma santidade, certo? Então é isso aqui que eles estão falando, que o casamento misto, o casamento com uma pessoa, né, aqui no caso estrangeira, nos nossos dias atuais, mesmo não acreditando em Deus, né, que acaba acontecendo? São relacionamentos complexos, né, mais difíceis de lidar. A gente tem que estar com pessoas que tenham os mesmos valores e princípios que nós, certo? Então aqui era uma maneira o que? De purificar o povo. Purificar o povo do quê? Da lei do Senhor, gente. Não é purificar o povo porque todo mundo vai ficar santinho, aí a pessoa que é estrangeira, o outro não é. Não. Aqui é exatamente a pureza através da lei do Senhor,
daqueles que querem manter a santidade segundo a palavra de Deus, né? Trazendo para o nosso contexto atual seria isso. O 31. Quando os povos vizinhos trouxeram mercadorias ou cereal para venderem em dia de sábado ou de festa, não compraremos deles, pois nesses dias, cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. O 32. Assumimos a responsabilidade de conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares do cereal e para o holocausto, para as ofertas aos sábados, das festas da lua nova e para as festas fixas, para ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer proibição por Israel, para a necessidade do templo no povo de Deus. Olha que interessante, gente. Se a gente for, né, de fato ver isso aqui também está falando sobre dízimo, está falando sobre, né, a gente está devolvendo aí para o Senhor aquilo no qual Ele tem nos abençoado e Ele nos colocou no lugar atual, certo? Então vamos, né, estar aí com os nossos dízimos em dia também, gente. O 34. Também tiraremos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas, do povo, para escalar anualmente a que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o alto do altar o nosso Deus, conforme foi escrito na lei. 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda árvore frutífera. Conforme também está escrito no livro da lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. 37. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois eles não recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Olha aí que interessante, falando do dízimo que eu tinha falado anteriormente, gente. 38. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos. Os levitas terão de trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os sacerdotes ministram, o que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Olha que interessante, né? Então estava todo mundo assim, dentro desse cuidado e realmente trazendo essa aliança, né? Vivendo essa aliança. Gente, a gente precisa entender que aqui em Neemias houve 2 reformas. Houve a reforma estrutural e houve uma reforma espiritual na vida do povo. A gente precisa conseguir compreender isso, né? Porque, gente, querendo ou não, essa questão que a gente está falando, né, da reforma espiritual, foi o quê? Né? A questão da doutrina, a questão da experiência e na prática. Hoje nós estamos precisando de uma nova reforma. A igreja tem se desviado pelos atalhos, tem capitulado diante dos novos ventos de doutrina e segundo doutrinas de homens, em vez de firmar-se na palavra de Deus. Estamos precisando voltar às Escrituras. Essa reforma espiritual foi uma das mais profundas de toda a história do povo de Israel. Então, assim, a gente pode verificar, né, até aqui no 38, um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberam os dízimos. Os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, ao depósito do templo. Então, aqui a gente pode ver quando eles recebem os dízimos e, ao mesmo tempo, quando eles já depositam, né, já colocam em ação. Então, aqui eles aprendem sobre, né, como fazer e eles já colocam em ação, em prática, a doutrina, né? Então, acho que é importante a gente, porque é o quê? Que doutrina
Essa daqui é a questão do dízimos, de ofertas, que é importante na casa do Senhor e que todos os filhos de Deus precisam, né, dizimar. Então aqui fala do princípio do dízimo, por exemplo, no 38. É interessante a gente olhar isso. A gente pode ver, né, que no capítulo 8 a reforma começou quando o povo se voltou para a palavra de Deus. A palavra de Deus estabeleceu a base e os limites da reforma. A reforma começou quando o povo saiu do sentimento para a ação. E é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, né? E quem participou, né, de toda essa reforma? Todos, não foi apenas os líderes, não foi apenas os sacerdotes, mas todos, juntamente com o povo, certo? Então aqui, gente, trazendo um pouco para o nosso contexto, realmente, quantos de fato têm procurado a igreja, procurado as comunidades, realmente pela palavra, realmente por aquilo que a move, que é o Senhor, para a glória dele, né? Então hoje é muito triste a gente olhar e ver muitas igrejas brasileiras, em vez de estarem servindo a Deus, eles estão servindo as pessoas. Isso é tão complexo, né? E quando a gente lê um capítulo como esse, essa aliança, né, sendo feita, então olha a importância disso e o quanto precisamos olhar para essas conquistas mesmo, sabe, pessoal? Eu acho que é importante a gente ver também com olhos espirituais, mesmo que aos nossos olhos às vezes pode não ter sido uma conquista, né? Ah, gente, mas a gente vai ficar por aqui hoje, trazer para esse contexto mesmo nosso, né? Do quanto nós precisamos estar atentos, precisamos continuar nos direcionando para a palavra, tomar cuidado nos lugares onde a gente tem ido, né? E tem pregado o contrário disso. Então, assim, vamos estar vivendo esse equilíbrio em nosso meio, referente, né, de a gente estar cumprindo aqui as ordenanças do Senhor. Então, que a gente possa, de fato, estar vivendo isso, mesmo diante da nossa geração, diante dos conflitos que todos nós temos, tá certo? Ficamos por aqui, então, hoje, pessoal, tá bom? Um beijo!